Olá galera, tudo bem? Boa noite! Aqui é a Deise do canal Cá Entre Nós. Primeiramente eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative aqui o sininho. Ou tá do lado direito ou do esquerdo, eu nunca sei. Mas é a forma que o YouTube encontrou para saber se vocês estão gostando do conteúdo do canal. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu quero te dar duas notícias. A primeira delas: se você quiser, você vai aprender sim a lidar com pessoas difíceis. E a segunda notícia é que não tem como. Você vai sempre ter que lidar com pessoas difíceis. A não ser que você se isole e não tenha relação nenhuma. Você pode encontrar pessoas difíceis em diversas situações. Ou no trabalho, ou entre amigos, ou na academia, ou namorado. Eu vejo lidar com pessoas difíceis como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Por quê? É muito fácil a gente lidar com pessoas que sempre estão de bom humor, são cordiais, são educadas. O grande desafio da vida é justamente esse: você ser cordial, ser educado com pessoas que não correspondem da mesma forma. E não tem jeito, algumas pessoas, além de ter que lidar com elas, são pessoas que são da convivência do seu dia a dia. Que quando é uma pessoa que não tem muita convivência, isso daí você tira de letra. Alguém no trânsito, por exemplo. A pessoa te xinga, vou perder meu tempo, né, me estressando, entrando numa vibe da outra pessoa que tá louca no trânsito. Mas no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, você vai ter que lidar. Então, uma regra de ouro: trate seu ego. O que é isso? Entenda que nem sempre você vai ter que ter razão. Se você já partir desse princípio, você já mata 80% da charada. Então, assim, entenda que fogo não se combate com fogo. Então, às vezes, você ficar quieto é uma situação que é mais favorável. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem ativa, uma pessoa mais agressiva. Então, eu arrumei uma estratégia. O que eu faço? Quando eu vejo que eu vou entrar numa situação de confronto em que eu acabo ficando nervosa, para não fazer besteira e depois pensar, puta, por que eu falei isso? É simples. Se tiver um copo de água perto, eu pego e fico bebendo e fico com a água na boca, aí não tem como eu falar. Se não tiver, o que eu penso? Eu penso que de cabeça cheia, de cabeça quente, não vai dar certo. Pego pra pessoa e falo: olha, fulano, eu não tô bem agora, os nossos ânimos estão exaltados, então eu acho que é melhor a gente falar sobre esse assunto depois, amanhã. Mas tem algumas situações que você precisa colocar limites. Pessoas folgadas, nem sempre tudo que a gente pensa, a gente fala, gente. A gente tem que ter um filtro. Tem certas situações que você vai ter que colocar limites. Pessoas grosseiras, né? Eu sempre digo que uma situação ela pode acontecer uma vez, não necessariamente ela vai acontecer uma segunda. Mas se ela acontecer duas vezes, inevitavelmente ela vai acontecer uma terceira. Então vai ter situações que você vai ter que se impor, como eu disse, sempre de uma forma cordial. Outra coisa, o tom de voz faz toda a diferença. Às vezes, não sei se tem pessoas que é tão gostosa de lidar, né? São pessoas que sabem chegar, sabem falar, sabem pedir. Mas tem outras que não. Então, preste atenção no tom de voz, porque o tom de voz, ele denota muito sobre a forma como nós estamos internamente. Então, às vezes, a forma como você fala. Então, por exemplo, eu vigiei muito e vigio a forma como eu falo. Porque como eu sou bem, assim, decidida, falo o que penso, às vezes as pessoas veem isso. Sou uma pessoa, digamos, pragmática, sou uma pessoa prática. Só que agora, o que eu faço? Eu estudo a outra pessoa. Então, nem todo mundo tem o nosso ritmo, nem todo mundo vê as coisas da mesma forma que a gente. A gente tem que entender que as pessoas têm problemas pessoais, problemas no trabalho, problemas de relacionamento com outras pessoas. E às vezes ela transfere isso pra você. Tô falando que você tem que aguentar e aceitar tudo. É aquilo que eu disse no início. Você não apaga fogo com fogo. Então, numa situação dessa, você se retira educadamente, ou se você tiver que colocar limites,
você vai falar de uma forma cordial e prestar atenção no tom de voz. Algumas pessoas confundem isso e acham que você é boba, por exemplo. E aí você vai ter que colocar limites. Então, aprenda a dizer não. O não é necessário, no começo é difícil. Eu já tive muita dificuldade de falar não. Mas isso daí é fruto do quê? De ter medo de rejeição. Porque às vezes você acha que fazendo tudo o que as outras pessoas querem, as pessoas vão te aceitar. E isso é mentira. Porque assim, às vezes já teve situações na minha vida em que eu fui educada, solícita, e a pessoa não vai com a minha cara. Então, o que eu entendo hoje? Eu entendo que eu não vou agradar todo mundo. Então, esse é um outro ponto. Você não vai agradar todo mundo. Se você pensar que nem Jesus agradou, por que você acha que você tem que agradar todo mundo? É lógico, eu sempre pego um exemplo que eu acho bem legal, que é do rei Davi, não sei se vocês conhecem. Então, a história desse rei é um rei que ele tinha inúmeras qualidades, mas uma qualidade que me chama muita atenção do rei Davi é que ele é uma pessoa que todo mundo gostava dele. Então, aquela história de você ser educado, cordial, falar bom dia, boa tarde, boa noite, ter mais tolerância com as pessoas, isso também facilita as relações. Mas como eu disse, nem sempre você vai agradar todo mundo. Tem gente que não vai com a sua cara de cara. E aí, o que você vai fazer? Bom, se for uma pessoa que você é obrigada a conviver, que nem no trabalho, eu sugiro o quê? Sente com a pessoa e pergunta que às vezes tem algo que você tá fazendo e você não tá nem percebendo e que tá irritando a pessoa. E conversa. E se mesmo assim a pessoa continuar, o problema é dela. Entendeu? Você não tá aqui pra agradar todo mundo, você não tá nesse mundo pra agradar todo mundo. Continue sendo educado, continue sendo cordial, gentil, mas entenda, você não vai. Seria muito bom se a gente trouxesse todos os inimigos pro nosso lado, né? Eu sempre digo também que, assim, ter inimigos, você vai ter. Mas ser inimigo é outra história. Então, assim, você não precisa entrar na pilha da pessoa. Hoje eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Ela pode não ir com a minha cara porque tem algo no meu jeito que ela não gosta. E é um direito que ela tem. E isso não vai alterar o meu humor. Eu vou continuar cumprimentando, vou continuar sendo educada. E assim a gente vai vivendo, né? Gente, é fácil? Não. Não existe uma fórmula mágica. Faça isso, 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 isso que você vai se dar bem. Não, até porque as pessoas são diferentes. Mas eu penso que existem fórmulas de ouro. Quais são elas? Não achar que você tem que ter razão o tempo todo é uma delas. Aprender a se calar quando você está alterado ou nervoso e não falar ali na hora. Outra que eu acho que é muito importante. Entender que nem sempre as pessoas vão te amar ou vão gostar de você. E aí não é um problema seu, é um problema delas. Cabe a você continuar plena, educada, como você tem que ser. Então, assim, poderia dar várias dicas, mas são várias situações. Então, fazendo um resumão, é basicamente isso. Pensa que a vida é uma escola e que lidar com pessoas difíceis é um desafio. E se você vencer esse desafio, você tá saindo ganhando. E outra coisa, eu vou deixar aqui nesse vídeo uma reflexão. Você já parou para pensar se você não é uma pessoa difícil? Sim, porque muitas vezes, eu vou contar uma situação minha, tá? Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, apesar de ser brincalhona. Quando eu conheço as pessoas, aí eu me solto mais. Mas as pessoas até me achavam um pouco nariz empinado. E na verdade eu não era, eu era um pouco mais introspectiva quando eu não conhecia. Mas aconteceu uma situação, quando eu ganhei a minha cachorrinha, foi muito engraçado. Quando eu ia com a cachorrinha pro parque, todo mundo vinha falar comigo. E eu olhava assim no começo, que linda! E aí, o que eu fiz? Falei, poxa, as pessoas... Se você é receptivo com as pessoas também são receptivas com você. Então, assim, não perca a oportunidade de conhecer as pessoas. Às vezes as pessoas estão num dia mal, às vezes elas estão com problemas, a gente também tem, né? Então,
saia de casa tentando ver o lado bom das pessoas. E se elas não têm algo de bom para te oferecer, e acontece mesmo, não vamos ser hipócritas, tem pessoas que são osso duro de roer, entenda que ela pode estar passando por um problema, por uma situação difícil, ou pode ser uma pessoa que é amarga mesmo. Então eu sempre digo que a boca fala do que o coração tá cheio. Então assim, você exterioriza o que tá dentro de você. A situação da cachorrinha me trouxe uma outra forma de ver a vida. Então eu me tornei uma pessoa mais leve, não fico assim quando um cara chega, tipo, tá me paquerando e eu não fico com a cara do sujeito. Mas hoje eu penso assim, se a gente vai me paquerando, beleza. Vou conhecer, pode ser amigo, qual o problema, né? As pessoas têm histórias interessantes para contar, né? E a gente tem que estar disposta a ouvir também, conhecer as pessoas, desde que elas te respeitem. Eu acho que é bem bacana e bem positivo. Então, a grande dica é essa. Esteja bem com você, que você vai passar isso para as pessoas. E se as outras pessoas que você considera difícil não passar isso, é porque provavelmente elas podem estar amargas e o problema não é com você. Aí é problema delas. Saiba impor limites e viva a tua vida. A vida é uma só. Então, tente viver em paz. Uma coisa que é muito bacana, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que seria uma situação que você poderia perder até a paciência, né? Mas eu acredito que eu fui sábia nessa situação. Uma vez eu fiz uma viagem com meu irmão e a viagem era para durar 2 horas. E homem tem aquela mania de não perguntar o caminho. E eu sei que essa viagem durou 8. E aquilo tava, meu Deus, porque eu tinha dito pra ele, Sérgio, pergunta ali no posto. E ele, não, eu sei. Coisa de homem, né? E ali tava me irritando e eu pensei assim, poxa, já tá sendo uma viagem longa. Se eu ficar mal-humorada, a viagem vai ser pior. Às 8 horas iam parecer, sei lá, 24. O que eu fiz? Eu comecei a tornar o ambiente mais leve, coloquei música, comecei a cantar. Falei, meu, desencana, vamos curtir aí a paisagem. Aí tinha um barzinho na estrada, eu falei, vamos parar ali? Aí ele já ficou todo animado. Eu sei que foi uma das melhores viagens da minha vida. Por quê? Conhecemos lugares incríveis, paramos em cachoeira. Então eu poderia ter virado pra ele e falado assim, nossa, bem que eu te falei. Sabe aquela coisa chata, rabugenta? Mas eu escolhi ser feliz. Então, escolha ser feliz. Nem sempre ter razão é a melhor saída. Então, essa é a grande dica. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.